Olá, muito boa tarde a você, nosso querido internauta do portal Amazonas 1. Estamos mais uma vez nessa rodada de entrevista com os candidatos a esse pleito que já está bem próximo, já no mês de outubro. No próximo mês acontecem as eleições para vários cargos de deputado federal, deputado estadual, senador, governo e presidência da República. E hoje vamos conversar com o candidato ao Senado, o Issa Abraão, ele que é deputado federal e que está candidato aí concorrendo a uma das vagas ao Senado. Candidato, antes vou fazer um breve histórico aqui para que o nosso querido internauta possa saber um pouco mais sobre a sua vida pública. O Issa Abraão é graduado em Economia pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas, CIESA, e pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas e mestre pela Universidade Federal do Amazonas. Foi conselheiro do Conselho Regional de Economia do Amazonas entre 2007 e 2009, elegeu-se vereador em Manaus nas eleições municipais de 2008 e depois concorreu ao governo do Amazonas nas eleições de 2010. Em 2012, concorreu como vice-prefeito de Arthur Neto, com a chapa sendo eleita, foi secretário de Infraestrutura e Habitação e presidente do Comitê Gestor da Política de Mobilidade Urbana e Ordenação das Ações de Reordenação do Centro de Manaus. Nas eleições de 2014, Issa candidatou-se a deputado federal, tendo sido eleito com mais de 113 mil votos, o quinto mais votado no estado pelo antigo partido, que era o PPS. Em 17 de março de 2016, deixou o PPS e filiou-se ao PDT e agora é candidato a uma das vagas no Senado. Candidato, um currículo bastante extenso, um currículo bom, preparado para concorrer a essa cadeira, né? Com a vaga no Senado. Boa tarde. É interessante, né? Boa tarde a você, Tiago, boa tarde a toda a equipe do Amazonas 1, meus cumprimentos a Paula Litaif, ao Hudson, e agradeço a chance que vocês estão me dando de falar aqui para milhares de pessoas. É interessante, né? Eu ouvindo aqui você falar do meu currículo, como a gente vai acumulando. Conforme o tempo passa, a cada ano a gente vai acumulando alguma experiência, aprendendo alguma coisa diferenciada, né? E vai se preparando para alguma tarefa que o destino, que Deus e o povo podem nos conceder. Ainda bem que o povo também não gosta de mercadoria vencida, né? Vocês imaginem o povo hoje quando vai no supermercado, aí tem 3 latas de leite, um exemplo, e uma delas está vencida. Ele sabe que se ele comprar uma mercadoria vencida e for consumir aquele produto, ele vai passar mal, ele pode sofrer algum dano que seja prejudicial à sua saúde. Então eu espero que nessa eleição o povo consiga perceber todas as mercadorias que estão sendo oferecidas a ele, tanto para governador quanto para o Senado, que são vencidas, que já passaram do prazo, já passaram do tempo. Tudo na vida tem o início, o meio e o fim, e as pessoas tentam, até pela sede de poder, prorrogarem, estenderem isso, talvez achando que isso esteja fazendo bem a elas, mas faz mal ao próximo, faz mal ao povo, né? O governante, o político, ele tem que servir à sociedade, não servir a si próprio. E eu nunca vi a política, Tiago, como um meio de vida, né? Se eu entendesse que a política era um meio de vida, de sobrevivência da minha ou da minha família, talvez eu fosse candidato a deputado federal, que seria menos difícil, ou fosse candidato a deputado estadual, que seria menos difícil ainda. Toda eleição é difícil, mas bem menos do que para o Senado. Só que eu entendo isso como uma missão, uma tarefa que o partido me concedeu, me ofereceu. E eu tenho que cumprir, independente do resultado. Claro, todos nós queremos ganhar, mas se não for da vontade de Deus, a gente tem que compreender que faz parte da luta, do amadurecimento político, da caminhada. Então eu estou muito feliz de, nessa eleição, colocar meu nome à disposição do povo do Amazonas para o Senado da República. E, surpreendentemente, nós estamos crescendo e acredito que uma dessas vagas, com as bênçãos de Deus e a vontade do povo, virá para nós. Então, eu tenho percebido nas ruas, nas caminhadas, nas inúmeras reuniões que a gente tem feito, o quanto a nossa candidatura tem ameaçado aqueles que acham que já estão eleitos, que acham que porque tem milhões, porque estão há algum tempo a mais do que a gente, acham que são donos da vontade popular. E nessa eleição mostra-se completamente diferente de que os novos nomes são capazes de surpreender.
Candidato, o senhor falou sobre produtos vencidos. Tivemos uma eleição para os cargos de vereadores, a última, inclusive, que modificou aquele parlamento municipal aí em pouco mais de 50%, inclusive. Vários Certo. candidatos novos, inclusive, a gente vê na Câmara Municipal no dia de hoje. O senhor vê que a população está atenta para essas coisas, está buscando algo novo, algo que possa, um candidato que possa ir de encontro aos anseios pela situação em qual passa o país? Eu entendo que a população, ela quer algo diferente, né? E ela entende que muitas vezes para você começar a construir um político diferente, a grande escola que ele deve passar primeiro é o parlamento, eleição proporcional. Por isso o povo é muito sábio, né? Então por isso ela dá chances a vereadores, a deputados estaduais, federais, que são eleições proporcionais, para a pessoa ganhar maturidade, experiência, entender como é que funciona a arte de convencer e de se permitir ser convencido, para depois ela, com base na experiência que aquele político adquiriu, e ele continua sendo novo, continua sendo diferente, ela vir a oferecer a ele uma chance numa eleição majoritária. E eu já fui vereador, já fui vice-prefeito, secretário de obras, deputado federal. Então, eu não estou começando a casa pelo telhado, né? Nem conseguiria. Eu estou começando a casa pelos alicerces, pelas fundações. E eu construí minha vida devagarinho, vereador, e fui lutando, subindo degrau a degrau. E agora é um novo degrau, que é o degrau de Senado da República, que é uma eleição majoritária, porém eu já estou com alguma vivência, com alguma experiência, com um pequeno legado já eu deixo pelas ideias que eu levei, pela pedagogia política e eleitoral que eu propus ao povo. E então isso tudo acaba me cacifando para essa eleição majoritária. Não é por acaso que, se a gente for analisar qualquer pesquisa que fazem hoje em Manaus e no Amazonas, o nosso nome aparece entre as duas primeiras colocações, né? E isso tem despertado interesses nada razoáveis dos nossos adversários, que tentam a todo momento me prejudicar, me perseguir, impedir partidos e candidatos de nos apoiarem. Só que o povo é maior, né, do que tudo isso, do que perseguição de um, de dois, de três. E eu estou muito consciente do meu papel nessa eleição e podemos até conseguir conquistar a vitória. O senhor falou sobre essa questão da perseguição, inclusive. O Ministério Público, né, o TRE, o Tribunal Eleitoral, teve a questão da impugnação. Como é que está o andamento desse julgamento? Já foi julgado? E a quem o senhor atribui toda essa situação por qual passou? Porque a gente ouviu outras entrevistas e viu que era apenas um mal-entendido. Como é que foi toda essa questão? Houve realmente um mal-entendido jurídico, né, por questões jurídicas, mas isso daí, essa parte eu vou pular, e que tentaram usar essa questão jurídica para fazer política. E hoje, exatamente no dia de hoje, pela manhã, eu tive a resposta do Tribunal Regional Eleitoral, que julgou meus processos, e o meu nome foi deferido. Eles entenderam que eu sou ficha limpa, não só que eu sou ficha limpa, como eu tenho a vida limpa, né? E ao contrário, para a tristeza dos meus adversários e minha alegria, eles não conseguiram, né, me impedir de ser candidato. E eu quero, isso já é uma vitória, porque eu estou lutando contra gente muito forte, né? Gente que já está há mais tempo do que eu, e eles não querem largar o poder de jeito nenhum, né? Muito pelo contrário, eles se confundem com o poder, já estão entranhados, né? Se for tentar descolar, é pior do que um slime, né? Que hoje as crianças usam, né? Pior do que um slime, está difícil de desgrudar eles do poder. Está apodrecido, tem gente que está apodrecido por dentro, mas se agarra no poder. Então, eu fiquei muito feliz, o TRE, de forma honrada, com os juízes, desembargadores, né, juízes, no caso, que me julgaram, honestos, entenderam que eu sou ficha limpa e, portanto, a minha candidatura é para valer e deferiram. Agora, você imagina, né, eu passei esse tempo todinho ouvindo que eu estava subjúdice, que tinha isso, que tinha aquilo, e tem que aguentar, faz parte do jogo. Eu não estou aqui me fazendo de coitadinho, não.
esse negócio de coitadismo não é comigo. Mas, até porque pela experiência que eu adquiri, eu sei muito bem o que eu estou fazendo e onde eu estou me metendo e o que vai acontecer, né? Então, hoje foi comprovado o que eu já sabia, mas que faltava comprovar. Que eu sou ficha limpa, que eu tenho a vida limpa e que eu sou candidato ao Senado mesmo, né, com chances grandes e reais de vitória. Portanto, se quiserem ganhar a eleição de nós, vai ter que ser no voto e não no tapetão, né? Então, eu fiquei muito contente, muito feliz. Estou dando essa notícia aqui em primeira mão, legal. Até porque o resultado foi hoje de manhã, foi um julgamento hoje de manhã. E vamos em frente. Agora é correr atrás de voto, pedir apoio, pedir ajuda. Já peço o seu, viu, Thiago? Já peço que você nos avalie. Até porque é preciso, né, você dar uma sacudida na República. Sim. E já está comprovado que a maioria dos senadores jovens, né, eles se dedicam mais aos grandes temas, se doam mais, estudam mais, se preparam mais, enfrentam mais, buscam mais recursos para os seus estados. E eu quero ser um desses senadores jovens que vai se entregar, que vai se doar ao Amazonas. E fora de boa, como a gente diz por aí, a turma já teve a oportunidade e não fez, né? Teve um político que foi senador, foi até ministro dos transportes e não fez a BR-319, né? É uma vergonha, é uma afronta, é um descalabro. Brinca com a ética, sabe? A pessoa quando brinca com a ética, e esses políticos, né, principalmente esses que estão há muito mais tempo, eles praticam uma época de ética cínica, né? Ou seja, falam como deve ser feito, mas praticam diferente, né? Fazem uma ética cínica, algo absurdamente deplorável, demagogo. E o troco será dado nas urnas com a provável derrota dos cínicos. Candidato, o senhor falou num tema importante, inclusive, que eu queria falar com o senhor sobre a questão da BR-319, né? Sabe que aquela parte do trecho do meio que ninguém consegue, né, resolver esse problema de recursos, enfim. Vai ser um grande avanço para o estado do Amazonas. Você ter a BR-319 completa, você potencializa a parte industrial do estado do Amazonas, você dá o direito de vir, o turismo local vai crescer, inclusive. O senhor tem propostas, inclusive, em relação a isso, a BR-319. A minha grande proposta, né, é a ferrovia. A ferrovia será do grande salto. Qualquer país europeu e país de primeiro mundo conseguiu expandir promover o desenvolvimento através da sua malha ferroviária, da expansão da malha ferroviária. Só que eu não posso dizer isso hoje, porque nem estrada tem. Né? Então, vamos primeiro resolver uma coisa de cada vez. Primeiro, a estrada, né? Tem que sair a estrada. Depois se pensa na ferrovia, mas primeiro a estrada. Então, o que eu estou querendo propor aqui? E o Ciro Gomes, sendo presidente, eu não tenho dúvida nenhuma que essa estrada vai sair. Até porque ele já assumiu um compromisso de que ele, sendo eleito presidente da República, a BR-319 vai sair do papel, vai voltar a existir, que é uma estrada que já tem 70 anos, precisa só ser restaurada. E eu vou ser um senador que vou cobrar toda semana dentro do Senado da República, vou articular junto aos ministérios, junto aos órgãos federais, o financiamento para que essa estrada saia, até porque as pessoas precisam, né? Viajar, ir no Sudeste, voltar de carro, né? Sim. Vai no Sudeste, volta. É um anseio muito grande. É um anseio muito grande. Você vai no Rio de Janeiro, vai em Porto Velho, enfim, vai nos ligar com o Brasil. Vai nos ligar com os outros estados brasileiros. E o que está faltando realmente é vontade política, vontade de fazer, vontade de trabalhar. E já tiveram a oportunidade. Os caras de pau, vocês já tiveram a oportunidade. Poderiam ter feito a BR-319. Para de mentir para o povo, de enganar o povo. Esse cinismo de vocês é o que estraga a política, é o que faz as pessoas terem raiva e desânimo com a política e com os políticos. Porque vocês prometem, têm a chance de fazer e não fazem. E os preços dos fretes irão cair com a estrada, o turismo vai aumentar, tudo vai melhorar.
E, claro, tem que fazer isso com preservação ambiental, com educação, e isso é muito possível. É uma das minhas propostas, lutar lá no Senado para que a BR-319 aconteça, seja realizada, e o Ciro presidente, eu como um aliado de primeira hora, não tenho dúvida que as chances de a gente colocar isso como uma estrada real, factível, serão muito grandes. Você acredita que possa ter algum interesse aí por trás de todo esse imbróglio envolvendo a BR-319 para não concluir a BR-319? Tem interesse de ONGs ambientais, tem interesse de empresas de navegação, mas e aí? Interesse. A gente tem que pensar no desenvolvimento. O que é melhor não é o desenvolvimento, o que é melhor não é uma política expansionista, tanto de estradas quanto de ferrovia, tem que fazer. O que tiver que fazer, tem que fazer. Tem que acabar com essa história de o interesse de um ou de dois não pode sobrepor o interesse da maioria, da nação, do Brasil, do país. E aí é questão de vontade política. Vou te dar uma ideia, te dar um exemplo. Quando eu era secretário de obras, o prefeito Arthur disse isso, o mercado Adolfo Lisboa está parado há 9 anos. Vou te colocar na Secretaria de Obras, desenrola isso, resolve isso. Me deu liberdade de trabalhar naquele período em que eu fui secretário. E em 9 meses nós inauguramos o mercado Adolfo Lisboa. Claro, com todo o crédito ao prefeito, mas eu tive a liberdade de fazer, de realizar. E antes estava 9 anos parado. Quer dizer, eu já provei o quanto eu sou capaz de fazer acontecer. Estava 9 anos, passou 2, 3 prefeitos em 9 anos e não fizeram. E nós, em 9 meses, com a liberdade que o prefeito nos deu de fazer, nós tiramos do papel e entregamos o mercado Adolfo Lisboa. Isso vai acontecer, eu chegando ao Senado da República, com a BR-319. Tirar a BR-319 do papel, esse gargalo, esse conjunto de interesses contrários, e resolver, firmar compromisso com o povo, fazer, realizar. Eu sou um realizador, eu gosto de realizar, eu gosto de fazer acontecer. E como deputado federal, a principal obra na condição de deputado federal hoje é o mercado de Parintins. Cartão postal da cidade de Parintins hoje está lá jogado às traças, arrumamos 3 milhões ou 3 milhões e meio de reais e Parintins vai ser uma capital que vai ter um dos mercados mais bonitos do Brasil e olhe da América, né? Com dinheiro nosso, com recurso nosso. Por que não fizeram antes, entendeu? Eu tive a minha oportunidade de fazer e fiz. Né? Então, os outros é que não gostam de trabalhar. Eles querem se aposentar, usar o Senado para se aposentar, para ter privilégio, para ter imunidade, para viver de status. Eu não estou preocupado com isso. Né? Tanto é que eu posso ganhar e posso perder. Se eu perder, eu vou cuidar da minha vida, não vai mudar em nada. Vou cuidar da minha vida pessoal, vou cuidar dos meus filhos, da minha família, reforçar o meu negócio, o meu comércio. Então, eu penso muito de que eu posso me doar e ajudar o Brasil e o Amazonas. E por isso eu entendo que, tendo a oportunidade, serei um grande senador da República. Candidato, falando sobre essa questão da BR-319, o senhor falou sobre esse direito de ir e vir, a peculiaridade do estado do Amazonas, Parintins. Eu queria vir para o estado do Amazonas mesmo. Como eu disse, o nosso estado é muito peculiar por conta que os municípios é difícil de acessar, de ter esse acesso. São rios, distante, não temos muitos aeroportos em muitos municípios, enfim. Mas o senhor tem um trabalho muito grande, propostas para o interior do estado também. Quais são essas propostas de melhoria para o interior, principalmente do estado do Amazonas? Falando do interior do estado do Amazonas, deixa eu até relembrar uma proposta nacional do nosso presidente Ciro Gomes. Nós temos hoje 63 milhões de pessoas com nome no SPC. Sim. Né? Alguns porque gastaram mais do que tinham e outros pela inconstância do emprego, por estarem subempregadas, por viverem de bico ou por terem um emprego e de repente terem sido demitidos. Crise financeira, ocasionando Crise financeira. Nos últimos 3 ou 4 anos, o número de desempregados no Brasil dobrou de 6 milhões, já está para 13,5, né? Mais do que dobrou. Nós temos uma média de 1/4 da força de trabalho nacional vivendo de subempregada e desempregada.
né, 28% dos jovens de 18 a 24 anos, ano passado, ficaram sem trabalhar e sem estudar. Isso é dramático, isso é preocupante. E como que a gente vai resolver? O primeiro passo para resolver o problema do interior é dar a ela as condições para que ela consiga o crédito rural. Hoje, boa parte do interiorano, né, do agricultor, do ribeirinho, está com o nome sujo também na FEAM, está com o nome sujo no Banco da Amazônia, está com o nome sujo no Banco do Brasil, na Caixa Econômica. Nós temos que limpar o nome dessas pessoas primeiro. E para limpar o nome dessas pessoas, nós vamos incluir essas pessoas no Nome Limpo Amazonas, que é um projeto nosso, linkado com o projeto nacional, Nome Limpo Brasil, do projeto do nosso presidente Ciro Gomes. Com isso, a gente limpa o nome do interiorano e ele vai conseguir ter crédito rural ele vai recuperar a capacidade financeira, vai passar a ter crédito rural para poder contribuir de alguma forma no desenvolvimento do Estado. E para desenvolver o Estado, você tem que investir em 3 frentes: na lavoura, no pasto e na floresta. Não é só um e no outro. Tem que ser nos 3. Floresta em pé, é um ganho, né? E o Amazonas precisa receber por isso. E para isso São Paulo e os outros países precisam pagar o Amazonas, o governo do Estado por isso. Isso aí é questão de crédito rural, de REC, enfim, tudo isso. E no caso do nosso ribeirinho, do nosso agricultor, nós temos que dar a ele segurança alimentar. Ninguém come só mandioca o ano inteiro. Ninguém come só pupunha o ano inteiro. Então você tem que ter 12, 13, 14 tipos de alimentos onde ele possa ter ali a fibra, ter a proteína, ter o carboidrato, onde a alimentação do nosso caboclo seja uma alimentação de ponta, de qualidade, onde ele possa ser bem nutrido. O excedente dessa produção, ele vende. Ele vende. E por isso a gente vai investir nesse desenvolvimento agroflorestal para ajudar o interiorano a sair da crise. Na região do Rio Madeira, nós vamos criar, essa é uma proposta nossa, junto com a UFAM já tem um trabalho adiantado nesse aspecto, que é transformar o campus da UFAM de Humaitá na Universidade do Madeira. E a universidade, o campus da UFAM vai ter independência, vai ser uma outra universidade federal pública no estado do Amazonas, e junto com todos os municípios que estão alocados na mesorregião do Madeira, nós vamos qualificar a mão de obra do sul do Amazonas. Então, essa é uma proposta que vai sair do papel assim que a gente chegar no Senado da República. Então, essas ideias, essas propostas são extremamente realizáveis, e é isso que eu quero fazer, que muitos já tiveram a chance e não fizeram, só enganaram o povo. Candidato, enquanto essa questão da segurança pública, a gente vive um momento de instabilidade, principalmente na capital do estado do Amazonas, a gente vive um caos terrível quanto à segurança. Existe uma guerra de facções e a população está no meio insegura, não consegue sair de casa porque tem o medo de voltar, ou melhor, de não voltar para casa, de ser assassinado, morto por um tiro, uma arma de fogo, pela violência grande e gritante que está no estado do Amazonas. Como é que o senhor vê toda essa situação da segurança pública do estado do Amazonas, esse caos que se encontra hoje? Olha, eu não tenho dúvida de que o governo do Rio de Janeiro e o governo de São Paulo fazem acordos espúrios com o crime organizado, onde eles possam traficar sem matar, para não prejudicar o governo. Lá. E eu começo a suspeitar claramente de que isso esteja acontecendo aqui. Porque a omissão do Poder Executivo, de todo o aparato de segurança pública, principalmente do comando aqui, né, de alguns que chegaram agora, não tem moral, né, ficam criando secretaria extraordinária para resolver o problema da segurança, botam um coronel daqui, gente daqui, dali, não sei da onde, que não tem moral, perdeu o respeito. Existem hoje pessoas de dentro da polícia que não respeitam o comando maior da segurança pública, né, entendem que quem está no comando é danoso e aí querem até sair dos seus órgãos, e isso é muito ruim. E um outro fato que comprova o finge que faz e o finge que engana é a contratação por quase 5 milhões e 600, se eu não me engano,
por uma consultoria do Giuliani, né? Isso é uma brincadeira, é um desrespeito, é uma falácia, é uma mentira, é uma enganação. Vocês estão querendo ganhar tempo para fingir que estão resolvendo o problema da segurança enquanto o povo está sendo morto. A juventude está tendo seu cérebro comido pela cocaína e pela maconha por culpa de vocês políticos que não querem fazer nada para impedir que a droga chegue nas mãos da juventude. Vocês estão acabando com a esperança de pais e mães e nós estamos perdendo a guerra para as drogas. Essa é a grande verdade, sabe? No PDT nós temos um papa, um técnico experiente chamado Nilo Batista, foi vice-governador do Rio, conhece muito sobre segurança. Tenho certeza que se o governador ligasse para ele, olha, Nilo, me ajuda aqui a fazer um projeto, ele ia cobrar um valor ínfimo ou ia até fazer de graça porque é do mesmo partido. Então, sabe, e o que o Nilo Batista deixa a desejar para o Giuliani? Nada, nada, é só para fingir de conta, para fingir que está resolvendo o problema do povo e o povo está morrendo. São 100 pessoas mortas quase todos os meses no Amazonas. Nós tivemos no Brasil 63 mil homicídios ano passado e fingem que estão resolvendo o problema da segurança e não estão. Então eu quero aqui dizer que eu sou presidente de uma instituição chamada PDT e eu zelo pelo meu partido. E eu queria muito que a história do meu partido fosse respeitada, a história de Brizola, de Darcy Ribeiro, o próprio Nilo Batista, que é um papa da segurança, fosse respeitado e não fizesse essa brincadeira que estão fazendo com o povo do Amazonas. Vocês estão mentindo para o povo do Amazonas. A segurança está um caos, está um problema grave, está um problema sério. E eu começo a achar, suspeitar, bem francamente aqui para ti, que há um conchavo entre governo e facções, o finge de conta dali com de conta de lá, sabe? E aí a droga vai invadindo as casas e acabando com a esperança do povo amazonense. Você falou da questão do Nilo e dessa questão do PDT. O atual governador ele não procurou, por exemplo, o Nilo, no caso do PDT, e teve toda essa situação aí do atual governador, do candidato Amazonino Mendes, inclusive com a sua candidatura ao cargo de senador. Você não acha que o atual governador foi ingrato? Porque muitas pessoas ajudaram, militantes inclusive do PDT ajudaram, deram apoio para que ele fosse eleito o governador, depois da cassação do Mello, enfim. O senhor vê como ingratidão o que ele está fazendo hoje? Olha, eu do ponto de vista pessoal, eu não nutro nenhum sentimento, né, por esse senhor. O que eu fico lamentando é o sofrimento do povo. O povo que esperava que tivesse uma saúde melhor não teve, que tivesse uma segurança melhor não teve, que tivesse uma educação melhor não teve. E isso é o que me constrange. Agora, mais do que isso também, é desrespeitar o legado de Leonel Brizola, o espólio que Getúlio Vargas deixou através do trabalhismo para o PDT, desrespeitar o estatuto do partido. Isso para mim, isso me dói, né? Isso me dói. Agora, aqui na vida, aqui se faz, aqui se paga, né? Não tem jeito, né? Eu fico lamentando imensamente o PDT ter dado todo o aparato, todo o apoio, né, em 2017 para colocar alguém experiente para arrumar a casa e não arrumou. Não arrumou, né? Enfim, eu acho que as coisas poderiam ter sido diferentes se resolvessem um problema do povo. Eu vejo, por exemplo, gente da alta política, né, do alto comando da política, pega uma gripe, aí vai para o aeroporto, pega um avião, vai para o Sírio-Libanês. Pegou uma gripe, foi para o Sírio-Libanês. E não visita o SECOM. Se visitasse o SECOM, ia reforçar o SECOM, ajudar o SECOM, porque não é possível que um ser humano que visite o SECOM não queira ajudar aquela instituição, a tornar o SECOM uma instituição de ponta. Aí a pessoa está com câncer, faz a biópsia, aí até sair o resultado da biópsia, o câncer já aumentou. Então, está grave essa situação, né? E eu acho que o povo, nesse ano,
vai dar a resposta que os políticos estão merecendo, né? Lamento muito o que aconteceu no Amazonas, essa proliferação do crime, é desesperador o que a gente vê na saúde, e fora que a gente vê pessoas na saúde que estão comprando casa em Miami, casa em São Paulo, carro daqui, carro dali. Se você analisar os parentes de alguns chefes, né, de algumas pessoas que estão no comando da saúde do Estado, os parentes triplicaram o patrimônio. Né? Estranho, né? Estranho. É algo que o Ministério Público deve investigar. E eu acho, sim, francamente, que a segurança está passando por esse carro. E o PDT não pode pagar por isso. Tanto é que não pagou por isso que hoje o atual governador, como você disse, é rejeitado por 90% do PDT. Né? É rejeitado, rejeitadíssimo, lamentável. Eu não queria que a história fosse assim, mas infelizmente ele, quando não ajuda o povo, prejudica o partido. A prioridade é sempre o povo. Se ajudasse o povo, o partido todo estava com ele. Agora não ajudou a população do seu próprio estado, né? O interior está pobre, dispensou mais de 300 licitações. Se dispensou licitação, geralmente você dispensa a licitação porque tem uma emergência. Por que deixou para entregar suplementos agrícolas em véspera de eleição? Ah, mas é porque demora. Tá, mas se dispensou, então dispensava em janeiro, dispensava em fevereiro, entregava em março. Mas, entendeu? Deixou para entregar praticamente no período eleitoral. Isso mostra o desrespeito com a população. Isso não é cumprir a doutrina trabalhista, né? Não é cumprir. Os marqueteiros do governador vão ter trabalho, viu? Vão ter trabalho. Olha que eu conheço, ele tem uma equipe de marqueteiros muito boa, muito competente. É aquela famosa equipe de marqueteiro que a pessoa deita cansado, aí eles dizem que deitou para fazer abdominal. Criam, sabe, formas para mostrar o que não condiz com a verdade. Mas aí o povo vai ver isso ao longo de todo o tempo. Você acredita que o uso da máquina pública está sendo muito grande agora na época da eleição? Por exemplo, tivemos agora asfaltamento de ruas na cidade de Manaus. Olha, eu acredito que usando a máquina estão, mas não tanto. Eu acho que eles estão guardando para usar a máquina no segundo turno, mas no segundo turno o Amazonas não vai querer ver o que aconteceu, por exemplo, com o Melo, né? Que foi cassado, todo mundo soube, foi cassado por causa do uso da máquina. Eu não tenho dúvida que o Exército, Polícia Federal, os bancos vão todos fechar a torneira para impedir que a máquina seja usada no segundo turno. Aí no segundo turno eles não vão conseguir usar a máquina como acham que vão e como estão se programando, não. Muito difícil, muito raro, até porque a gente já viveu uma experiência dessa no passado, tivemos um governador cassado e eu não acredito que isso vai acontecer novamente no Amazonas, não. Nosso tempo está quase estourando, mas eu queria encerrar com uma pergunta. Em algumas entrevistas, outras declarações do senhor falou que não vai apoiar a candidatura do governador Amazonino Mendes, mas vai apoiar os candidatos do PDT. É assim que o senhor pensa? É assim que o senhor vai caminhar durante esta eleição? Eu apoio o meu partido, né? O que não significa que eu apoie toda... Eu acho que a grande pergunta talvez seja o contrário. Por que eu não sou apoiado? Né? Por que eu não sou o candidato ao Senado da coligação? Por que os partidos da coligação não estão nos apoiando? Se a coligação é um partido só, né? Quando dois ou mais partidos se unem numa coligação, é sinal que se torna um grande partido, né? Unificam-se as ideias. Então, por que eu não sou? Por que estão fazendo isso comigo? Por que tentam nos prejudicar? Acho que a grande pergunta deve ser essa, né? É inverter. Porque nós mesmos estamos do mesmo jeito, de sempre, no PDT, ajudando, trabalhando. E isso eu estou falando como preocupação, né? Eu não tenho idade para aconselhar o governador, né? Mas eu já cheguei a falar, governador, contrata o Nilo Batista, né, para lhe ajudar, talvez ele faça isso de graça. Eu cheguei a falar, cheguei a implorar, ajuda a questão da segurança, combate as facções, vai para cima, vai com vontade, vamos ajudar, entendeu? Então, o meu papel, a minha obrigação como dirigente partidário, eu fiz. A gente ficaria com uma interrogação, né?
Por que não apoiariam a sua candidatura? Eu acho que é porque a nossa, fica uma pergunta a nossa, ela defende o interesse popular, o trabalhismo, o interesse popular. A deles é o interesse corporativista, da aposentadoria política. Né? Entendi. Candidato, desejo toda a sorte durante essa eleição para o cargo de senador e agradecemos a sua vinda até o portal Amazonas 1 para nos esclarecer e agradecer por ter nos dado a notícia em primeira mão, inclusive, do deferimento, e o senhor passa a concorrer como ficha limpa nas eleições para o cargo de Senado. Obrigado e quero aproveitar a oportunidade para pedir o apoio, o voto de todos vocês, pedir a ajuda de todos vocês. A nossa grande proposta é reindustrializar o país, fortalecer a Zona Franca de Manaus, fortalecer o número de empregos para que você tenha chance e oportunidade e renda para viver melhor e com mais qualidade de vida. Meu número é 123. Issa Senador 123. Nos ajude. Vamos em frente. Bom, muito obrigado a você, querido internauta, que esteve até este exato momento conosco. Essa entrevista vai estar na íntegra daqui a pouco no Facebook e também em nosso site. Não esqueça de acessar amazonas1.com.br. Muito obrigado, Portal Amazonas 1, informação com qualidade.